E aí pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos de volta. O Arthur conversou com vocês sobre experimentos, a gente começou a tratar então uma nova fase de vocês no AWC, onde vocês estão saindo de uma dor do usuário que vocês conseguiram identificar, vocês têm uma ideia, um pouco de qual é a proposta de valor que vocês querem trazer, só que a gente precisa testar agora essa proposta de valor. Como? Começando a construir experimentos, e esses experimentos eles vão chegar de alguma certa forma uma tecnologia, através de ações que vocês vão fazer para realmente entender se o cliente gosta daquela proposta de valor, se ele acha ela mais importante do que outra, porque a partir disso a gente vai começar a validar de fato o nosso produto. E aí eu vou trazer uma parte um pouco mais prática agora, um pouco mais ferramental e explicar um pouco algumas partes que vocês vão vivenciar no novo deck que a gente vai entregar para vocês, beleza? Então a gente está saindo de uma parte de problemas, vamos entrar em dois decks novos. O deck que vocês vão fazer solução problema, então vocês vão começar a atacar a solução, e depois os decks de experimentos, vocês vão sair do deck de entrevista e começar a fazer uma série de decks de experimentos. Vou explicar cada um agora, beleza? Uma das ferramentas que a gente vai tratar, ela contempla o que é conhecido hoje, dentro das startups, das metodologias, que é o Value Proposition Canvas. Vocês já trabalharam com o lado direito desse Value Proposition, que fala do usuário, da dor do usuário, a gente conversou um pouco sobre os Customer Jobs, etc. Vocês já entenderam, viram, vivenciaram muito através das entrevistas isso. Agora a gente vai trabalhar o lado esquerdo, que é o Value Proposition, e quais são os criadores de ganho, quais são os aliviadores de dores que cada uma das features, cada um dos componentes, tudo que a sua tecnologia envolve, tudo que o seu site envolve, que o seu hardware envolve, que o seu serviço envolve para poder entregar esse valor. Então, uma das ferramentas que a gente vai usar é o lado esquerdo desse Value Proposition Canvas. A gente vai focar bastante nele e vamos discutir muito da ideia da sua solução em cima dele, beleza? Bom, uma outra ferramenta que a gente vai usar que complementa essa ideia da feature, é o que a gente chama de diagrama de uso ou o ciclo de vida do seu produto. Então, basicamente, o que a gente olha? Como que o seu cliente vai conhecer e engajar a pagar pela sua proposta? Qual que é o fluxo que ele vai percorrer para isso? Em quais situações e como ele usará o seu produto? Então, você observar essa big picture, vocês vão olhar muito mais quais são os hábitos dele, e como que a tua ferramenta está entrando ou mudando positivamente um hábito dessa pessoa. Observar esse ciclo é super importante para ter ideias de eventualmente melhorar coisas que possam estar dificultando o uso da sua plataforma ou melhorar coisas que podem estar ajudando o uso da sua plataforma. E no final, depois que ele usou, o que ele faz? O que ele termina? Ele gera um relatório, ele não gera? O que ele faz com isso? Então é importante quando a gente for desenhar a solução de vocês que esteja contemplado toda essa ideia. Bom, eu trago uma ferramenta também aqui que vai estar no deck de vocês, chamada Blueprint, que basicamente ela é usada para design de serviços. A gente não quer dizer que vocês tenham que fazer um serviço, mas que cada jornada de uso do seu produto pode ser colocada dessa forma. Então, qual a experiência de uso do seu produto ou serviço e quais histórias podem surgir a partir desse diagrama? E aí a gente coloca nesse desenho dessa ferramenta Blueprint dois níveis. O primeiro é o nível externo, a sua ferramenta, e depois o nível interno. Esse nível interno tem uma linha que se chama linha de invisibilidade, que é onde você começa a dizer o front stage e o backstage. E a partir disso você trabalha com várias fases temporais. Então uma fase que, bom, aqui no caso desse exemplo tem a fase de engajamento, a fase de handover, a fase de uso e depois a fase de sign off, de você sair. E você consegue perceber vários níveis de perguntas. Então, coisas, mídias e devices que estão sendo utilizados por ele. O que as pessoas ao usar nesse processo sentem, entendem, pensam, e dentro da sua plataforma, que tipo de pessoa, o que está sendo pensado, utilizado por quem está oferecendo esse serviço dentro da parte de backstage, e quais instrumentos e sistemas estão suportando essa entrega desse valor. Conforme vocês fazem esse desenho em toda a jornada do seu usuário, do que vai ser basicamente a jornada do seu usuário, você consegue contemplar, consegue idear e eventualmente consegue até mostrar para ele qual que é a jornada que ele vai vivenciar assim que ele comprar o teu produto, beleza? Então essa é uma das ferramentas que a gente quer que vocês usem no deck. Aqui tem um exemplo, um exemplo onde mostra o front stage e o backstage, o usuário, e uma linha que tem uma interface de internet, e você consegue fazer todo o percurso
dessa linha e de tudo que ele faz ao longo desse fluxo. Então, ele tem um acesso online, né? Ele apresenta um novo serviço dentro da interface web, depois ele toma uma decisão, seleciona o serviço de registro, manda uma informação ao usuário, depois ele cria um novo serviço de usuário dentro do back-end. Então, assim, como você consegue descrever todo o processo de interação desse consumidor com a sua interface e depois o que isso impacta dentro do seu sistema, né? Vocês vão perceber que ao desenhar esse processo, vocês vão ter muitas ideias e vocês vão perceber muito o impacto no desenvolvimento tecnológico de vocês. É super importante que na hora de pensar experimentos e pensar a solução final, o que entrega valor de fato, vocês pensem nessa cadeia como um todo. É por isso que a gente não usa só o primeiro desenho de Value Proposition do Value Proposition Canvas. A gente usa também esse diagrama temporal para mostrar como a sua solução vai interagir com o seu usuário do início ao fim. De novo, são sempre frameworks para vocês desenharem hipóteses e serem testados em campo, beleza? Bom, o desenho que vai estar dentro do deck de vocês é esse diagrama. Por favor, não fiquem presos a esses quadradinhos, né? Esses quadradinhos que estão aí do deck, eles são exemplos. Por favor, apaguem eles e façam do jeito de vocês. Podem usar o blueprint, que é o exemplo que eu dei, ou façam frameworks e fluxos do jeito que vocês acharem mais interessante. O importante é sempre olhar o seu usuário, como ele está usando a sua tecnologia e o impacto interno dela, beleza? Então, assim, por favor, não é para usar o que está ali no deck. Apaguem e façam de vocês. É só um exemplo. Bom, mas assim, de novo, o que interessa de fato não é os frameworks, é interessante como vocês vão testar, que é exatamente o que a gente fez no começo. Tinha o deck, tinha uma série de perguntas, uma série de questionamentos que vocês tinham que fazer, mas o que interessava era o que? As entrevistas, vocês fazerem entrevistas. Então eu vou tratar agora de uma série de classificações para vocês começarem a pensar experimentos. O Arthur falou um pouco deles, vocês já começaram a trabalhar um pouco neles, mas a gente vai agora dividir eles em algumas fases, né? O pessoal gosta de chamar de MVP, mas a gente começou a construir 3 níveis desses MVPs para vocês conseguirem aprender em cada uma deles formas diferentes de atacar e gastar menos energia e dinheiro para aprender o máximo, beleza? Bom, para vocês definirem o MVP de vocês vão olhar então dentro do lado esquerdo do Value Proposition Canvas, onde está escrito Product and Services, vocês vão ter pelo menos assim uma lista de funcionalidades importantes para vocês atacarem. Nessas listas de funcionalidades importantes, você tem que escolher algumas. Essas algumas, de 10 você escolhe 3, você escolhe 2. Né? Vocês às vezes querem fazer tantas coisas em termos de produto, que às vezes esquecem o essencial. Bom, o Hair on Fire de vocês já está dando uma ideia do essencial, mas o que você precisa colocar ali nessa primeira versão? Né? Então, olhando para esse primeiro lado, você já vai ter uma boa ideia disso. Então é bom fazer um brainstorming de funcionalidades e depois escolher as top 3, que vão ser elas que vocês vão se concentrar para criar os experimentos. Você tem que testar essa proposta de valor, essa proposta de valor, essa proposta de valor a partir dessa e dessa funcionalidade. Para isso vai servir a matriz de amarração que o Arthur falou também, beleza? O objetivo dessa parte, de você enxugar ao máximo a sua solução, é que você consiga concentrar o máximo de valor gastando o mínimo de tempo possível desenvolvendo e o mínimo de dinheiro possível desenvolvendo. Né? Depois disso, vocês vão evoluindo. A versão 2 do protótipo de vocês, a versão 3, a versão 4, vocês vão ter cada vez mais coisas interessantes. Mas a versão mínima, né, o tal do MVP, né, as funcionalidades mínimas que vocês vão construir, elas já valem alguma coisa que o Hair on Fire já está disposto a pagar. E não precisa ser o produto mais bonito do mundo. É essa a ideia, beleza? Vocês têm que conseguir, no final desse ciclo de experimentos, conseguir early adopters, né? O primeiro cara que top testar, gastar energia usando a plataforma, te dando feedback, e primeiros clientes dispostos a pagar. Então, o foco todo dos experimentos, sim, é testar funcionalidades, mas nesse processo vocês também vão já conseguir pessoas dispostas a ser clientes de vocês. Aproveitem isso como oportunidade também, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês rapidamente como que é construído o deck de experimentos, né? E a partir disso eu vou separar a classificação de cada nível de experimento que a gente vai querer. Aqui no deck de experimentos é bem parecido com o deck de entrevistas. A gente tem o número de experimentos totais, o número de experimentos que a gente chama de protótipo de guardanapo,
o número de experimentos que a gente chama de protótipo de baixa fidelidade e o número de experimentos utilizando o protótipo de função crítica. Eu vou explicar o que são cada um deles, mas a gente coloca os três ali porque todos os experimentos vão ter que contemplar basicamente esses três níveis. Alguns mais para um lado, alguns mais para um outro, mas a gente sempre tenta seguir essa ordem, né? Começar pelo de guardanapo, ir para baixa fidelidade e ir para a função crítica. Essa ordem é importantíssima em termos de aprendizado e gasto de energia, beleza? Bom, aqui a gente tem um próximo slide onde fala basicamente o nome do teste, descrição do teste, quais as métricas para definir o teste passou ou falhou, que isso é super importante para depois ir na matriz de amarração, e quais hipóteses que vocês estão colocando aí que estão cobertas nesse experimento para vocês testarem. Lembra-se, em empreendedorismo científico, a gente tem que falar de métricas, a gente tem que falar de hipóteses, a gente tem que entender friamente se passou ou falhou o nosso experimento, beleza? Bom, depois a gente coloca um espaço aberto para você acrescentar as descrições e os desenhos técnicos desse protótipo em específico. Importante que a gente sempre acompanhe essa evolução, beleza? E depois um registro de aprendizado, que é basicamente o que vocês colocavam de aprendizado das entrevistas. As conclusões que vocês tiveram com cada experimento e os insights que vocês tiveram com cada um deles, beleza? De novo, o deck de experimentos ele fica guardado, é um deck pilha, vocês vão acrescentando sempre os experimentos novos e as conclusões a partir dele. Sobem lá no Drive, ok? Bom, falei desses três tipos de protótipo e eu vou aprofundar agora um pouco neles, dando algum exemplo para ficar um pouco mais tangível. O que é um protótipo de guardanapo, o que é um protótipo de baixa fidelidade e o que é o de função crítica. Então vamos lá começar então pelo protótipo de guardanapo. Basicamente, o protótipo de guardanapo, ele é um protótipo que a gente brinca e fala o que você consegue fazer para validar em 24 horas alguma proposta de valor, né? Você consegue fazer uma apresentação, você consegue fazer uma maquete em 3D ou às vezes usar um makerspace para fazer uma maquete usando impressora 3D. Você consegue fazer um vídeo explicativo, né? Você consegue fazer um mockup online que não só funciona de um determinado fluxo, né? Ele finge que você está apertando alguns botões para mostrar aquele valor. Você consegue fazer isso e mostrar para alguém que tem a característica do seu cliente? Ótimo, isso é um protótipo de guardanapo. Ele é um rascunho. Ele é algo mínimo que você possa mostrar para alguém que tem a característica do seu usuário, do seu cliente, e ver se ele está válida ou não. Algum de vocês já começou no processo de entrevista a sentir a necessidade disso? Ah, poxa, o cara me pediu uma apresentação institucional, o cara quer entender um pouco mais como isso vai funcionar, tal. Algum de vocês já avançaram para alguns protótipos de guardanapo, só que agora vocês vão olhar para eles com um viés específico. Eu quero testar determinada funcionalidade e eu quero ver se isso é valor ou não para a pessoa. Então, mais do que fazer entrevistas, a gente está usando agora um protótipo de guardanapo para colocar na mão do cliente e ver o que ele responde sobre determinadas funcionalidades, beleza? Tentando trazer um exemplo, a gente tem uma equipe do ano passado chamada Road Labs, né, que fez um trabalho bem bacana e foi o nosso case do ano passado dessa solução, né, de falar de protótipo de guardanapo. Eles, sem nenhum projeto, sem nada, foram fazer algumas entrevistas e conseguiram vender só com um PPT, um PowerPoint, um projeto de R$15 mil. Né? Então, a gente sempre usa o exemplo deles e eu vou explicar um pouco mais a história deles para vocês. Bom, esse é o primeiro slide deles, né, do deck de problema-solução que vocês estavam fazendo até agora, né? Então, como vocês podem ver, a definição deles estava mega abrangente, né? Então, a má condição das pistas causa prejuízos e acidentes. Oferecemos um relatório com mapeamento e avaliação da situação física das estradas. O negócio ainda super genérico, super aberto. Tinham 76 entrevistas. Ó, vocês sendo passado para trás, tá? Mas, bom, voltando aqui, eles nesses processos de entrevistas foram muito criteriosos e foram entrevistar presencialmente alguma dessas concessionárias. Entenderam que tinha uma dor muito forte em termos de multa, porque existia um índice de qualidade de via das estradas e esse índice de qualidade de via precisava ser monitorado. A ideia deles era ter um carro cheio de sensor, né? Um carro com laser, com câmeras, identificação e etc.
Quando eles chegaram lá, eles descobriram que a coisa era muito mais simples do que eles pensavam, né? Tinha o seu José lá com um Gol Bolinha que andava na estrada e identificava ali um buraco. Ele encostava o carro e marcava numa prancheta e depois subia no Excel, né? Então, eles descobriram isso e eles foram avançando até num PowerPoint oferecendo uma solução que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então eles descobriram o segmento de clientes, mostrei aqui um slide para vocês, né, exatamente o que vocês estão fazendo, riscando, e descobriram que o segmento de clientes deles era diretores e equipes de engenharia, de conservação de concessionárias de estrada, né, saíram de toda essa ideia de transporte público, etc., igual a vocês. Propósito de valor, aumentar a eficiência de mapeamento de regularidades da equipe, de fiscalização e conservação, e oferecer dados estatísticos para facilitar a tomada de decisão e planos de futuro. Para isso, eles não precisavam de tanto laser e câmeras, etc. E aí eu trago um slide de aprendizado deles bem bacana, que foi no momento de virada deles, né? Isso foi um pouquinho antes de julho, acho que foi em junho. Eles falaram com essa empresa Planalto Sul, que aceitou 15 mil reais para o desenvolvimento de protótipo. Eles foram com uma apresentação falando o que eles queriam fazer. Eles queriam fazer um botão que ficava do lado da marcha e um celular, né, uma tela de celular com uma caixa específica, simulando, né, um computadorzinho de bordo, mas era um celular na verdade, onde ele, cada vez que ele via um buraco, ele apertava, tinha o GPS do celular, marcava o ponto de GPS e o local do buraco. Era simples assim. Né? E eles falaram isso, eles não construíram nada, eles falaram, queremos fazer isso, faz sentido para vocês? Os caras querem. Quanto? 15 mil. Beleza, queremos. E eles fizeram. Então, de novo, o protótipo de guardanapo é a apresentação. Eles fizeram uma apresentação e venderam no PowerPoint. Depois de um certo tempo, né, bom, eles entregaram, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a foto do resultado deles. Mas aqui eu trago mais alguns exemplos do que é um protótipo guardanapo, né? Pode ser um desenho, como eu falei, pode ser um produto bem tosco que você faça a pessoa usar, né, em papel, em papelão, né? Pode ser telas impressas que você coloca para o cliente manusear as telas impressas na mesa. Então, assim, é sempre algo muito fácil, que vocês querem fazer muito fácil, em 24 horas já testar algumas propostas de valor de vocês, beleza? Vocês não precisam de muito para testar muitas coisas, pode ser uma coisa muito simples, você testa já valores incríveis, ok? E esse aqui, né, é o dispositivo final que eles fizeram, então um botãozinho ali, a tela do celular ali funcionando e conectada ao botão. Então super simples, venderam 15 mil reais o primeiro protótipo. Então, esse aqui já é um protótipo que a gente chama de baixa fidelidade, caminhando para um protótipo de função crítica, que a gente vai discutir daqui a pouco. Mas esse era o ponto que eu queria fazer sobre guardanapo. Bom, protótipo de baixa fidelidade. Falando um pouco agora sobre esse tipo de protótipo. Tudo que você consegue fazer com seus recursos próprios, né? Então, poxa, eu tenho aqui eletrônica, a faculdade me fornece isso, eu consigo juntar alguns fios, faço na protoboard, ou eu utilizo uma câmera minha mesmo, só para provar o conceito, ou eu faço com Google Forms. Então, vários dos exemplos que o Arthur foi trazendo, né, de experimentos foram experimentos de baixa fidelidade, né? Então, vocês conseguem já avançar e aprender muito com coisas muito simples. De novo, você tem uma lista ali de features e de coisas que você precisa fazer e testar. O que você pode eliminar a automação? O que você pode eliminar e fazer como uma pessoa? O que você pode usar de ferramentas já existentes de graça na internet para tentar provar aquele valor e fazer isso muito rápido na frente do cliente. Então, é com recursos mínimos, com coisas que vocês têm acesso, beleza? Então, automatiza uma parte da proposta de valor e o usuário já consegue verificar por si só alguns dos valores entregues, beleza? Essa é a definição de baixa fidelidade. E aí, para trazer um exemplo, eu trago o pessoal do eSport, né? O eSport, eles começaram querendo fazer um dispositivo de corrida de rua, né, que era super preciso. Então, eu vou mapear, mas qual é a precisão de vocês? 5 centímetros. Né? Hoje um celular tem uma precisão de 5 metros. Fala, cara, por que eu, corredor de rua, vou querer uma precisão de 5 centímetros? Os 5 metros é mais que suficiente para mim e eu ganho de graça. Né? Então eles começaram a ir atrás de Hair on Fire e descobriram que eles podiam falar com empresas que faziam arbitragem de provas físicas de concurso público, por exemplo, bombeiro e policial. Né? Então
é um super hair on fire, por quê? Porque a maioria é feita manualmente, né, visualmente, vem vários árbitros verem quanto você andou ou não andou, e esse ponto é eliminatório de concurso. Então tinha muito questionamento jurídico e um gasto enorme de dinheiro olhando para isso, né? Então, se você consegue fazer um dispositivo com 2 centímetros de precisão e que consegue travar o tempo perfeito, identificar quanto você andou num determinado tempo, você consegue eliminar qualquer problema judiciário disso, né? Você faz você consegue fazer um acompanhamento muito mais sério e não ser questionado por isso. Bom, eles começaram a falar com um pessoal de corridas de rua, que os caras gostaram, então o protótipo de guardanapo deles foi uma apresentação, os caras, puta, legal, animal, cara, eu queria ver mais, né, eu queria saber se funciona mesmo. Então eles precisaram sair só da apresentação de PowerPoint e ir para alguma coisa. Então eles sentaram, começaram a programar, né, fizeram um sistema muito simples, usando um Arduino que eles tinham lá e tal, colocaram num colete, não, na verdade eles colocaram na mão, né, num carrinho de supermercado, se eu não me engano, e fizeram um percurso junto com o pessoal, o cliente deles, né, na rua, mostrando como é que funcionava na tela do computador, né? De fato, o produto deles não ia mostrar nada real time na tela do computador. Eles fizeram isso só para mostrar para o cliente que o sistema deles funcionava, né? No final das contas, o sistema deles só grava num cartão SD as posições da corrida. Você não precisa de visualização real time. Mas eles fizeram isso para mostrar que eles conseguiam construir isso e fazer o sistema super preciso. E aí eu mostro para vocês aqui um pouco da tela desse percurso que eles fizeram. Então eles fizeram um percurso, andaram, né, e provaram para eles que o resultado obtido era real time, que você pegava todos esses pontos e era super preciso, né? Então tem uma frase aqui interessante só para vocês entenderem. Então, além de atingir o objetivo com esse MVP, o resultado obtido foi uma lista de questionamentos a respeito do plano contra a falha do sistema, sobre a compatibilização do sistema com o banco de dados e também o modo de compatibilização com o sistema de filmagens que o cliente já usa. Então, é super importante vocês verem que quando vocês fazem um MVP, além de validar a proposta de valor, vem muitas ideias novas que vocês vão precisar filtrar para ver se vocês incorporam ou não. De novo, vocês vão ter que descobrir qual é o mínimo possível que o cliente já está disposto a pagar. Ele pode falar muitas coisas legais, fazer um super brainstorming com novas features que vocês têm que pôr. Vocês falam, legal, a gente, putz, pode ser bom, etc. Mas no final vocês vão ter que filtrar muito para escolher qual que é a feature mínima ali para que eles aceitam já pagar, e depois vocês vão acrescentando isso nas evoluções futuras, beleza? Bom, aqui eu trago outros exemplos. Então aqui você tem, né, protótipos de baixa fidelidade, né, que mostram a funcionalidade, que já tem uma cara feia, mas que consegue já mostrar aquele valor. Então não se preocupem com a beleza estética. De novo, o Hair on Fire, ele tem tanto aquela dor que se você entregar algo bacana, que funciona, ele já está muito feliz, né? Óbvio, você vai fazer a evolução disso para uma coisa mais profissional, mais bonita, etc. Mas isso é já o protótipo de função crítica. E a partir deles é que você vai sair para vender de fato, né? Tentando argumentar para clientes que não são Hair on Fire. Os Hair on Fire conseguem comprar isso antes, beleza? Bom, só para mostrar um pouco o que foi o final do pessoal do Expert. Então tem o colete ali que eles mandaram produzir, as plaquinhas que eles mandaram fazer. Então isso já começa a entrar no protótipo de função crítica que eles fizeram todo o projeto, né, e o AWC financiou. Beleza? Bom, por último, vamos falar do protótipo de função crítica. O protótipo de função crítica, ele tem que ter obrigatoriamente projetos mecânicos, projetos eletrônicos, tem que ter uma estrutura mínima de um design, de uma estrutura que vocês querem fazer. E pelo amor de Deus, vocês são engenheiros, façam isso em softwares que vocês aprenderam na faculdade de vocês, façam conta, mostrem que vocês sabem o que vocês estão fazendo. É isso que a gente vai avaliar na hora de fazer o pedido de compra de vocês. Vocês façam esses projetos técnicos, mostrem que vocês estão conectando o protótipo com o experimento, com a matriz de amarração, né? E com isso a gente vai validar a compra de vocês do que vocês precisarem, beleza? Importante, né? A função crítica, né? Por isso que é protótipo de função crítica, é aquelas conjunto de funcionalidades mínimas que entregam um valor, o maior valor possível para o seu usuário final, para o seu cliente final, né? Então todo o processo anterior
do protótipo de guardanapo e do protótipo de baixa fidelidade é para você entender quais que são esses. E aí, quando você for fazer o protótipo de função crítica, você sabe qual é. Então, um erro enorme é que as pessoas querem sair dessa fase de entrevista e pular direto para o protótipo de função crítica. Não façam isso, né? Façam essas etapas anteriores, que aí vai fazer com que seu projeto fique melhor, fique mais concentrado, fique mais enxuto e mais barato. Beleza? Esse é o foco. Bom, eu vou trazer o exemplo então do pessoal da MVisia, né? A MVisia foi do primeiro programa WC. Depois eles ganharam o Prêmio Santander, Prêmio Inova Cana, investimentos aí na casa de 1 milhão, então já estão bem grandes aí e fazendo um grande trabalho agora com visão computacional, né? Eles começaram com visão computacional para mudas de eucalipto e agora estão atacando uma série de outras verticais, uma série de outras aplicações. Esse aqui é o desenho deles, mecânico, né, feito num software adequado, mostrando a funcionalidade. Ele tinha até um efeito dinâmico também, que mostrava como é que a máquina funcionava completa. Então, assim, minimamente, para coisas mecânicas isso, para coisas eletrônicas a gente vai querer o esquema elétrico, o esquema eletrônico, e eventualmente se vocês precisarem fazer algum cálculo importante que ele seja demonstrado ali, para provar que vocês precisam de uma câmera X, para provar que vocês precisam de componentes Y. Então é importante que essa base seja muito bem feita para a gente provar que vocês sabem o que vocês estão fazendo em termos de projeto, beleza? Bom, então o que vocês vão fazer agora, né? Vocês vão fazer experimentos. Então, nas próximas Flipped, o que a gente vai acompanhar com vocês são a evolução desses experimentos e dos aprendizados. O Arthur já pediu para vocês projetarem 5 experimentos, que são classificados aqui como baixa fidelidade, né? Continuem projetando, continuem avaliando como que vocês vão fazer esses 5 experimentos e vou pedir para vocês rodarem esses experimentos um pouquinho mais para frente. Vamos rodar primeiro, nessa próxima quinzena, 10 experimentos de guardanapo. Então, vocês vão criar esses experimentos de guardanapo e rodar esses 10. Né? Feitos esses 10, vocês vão rodar mais 10 experimentos, né, de baixa fidelidade. Esses 20 experimentos e aprendizados, vocês vão coletar, colocar isso como aprendizado para preparar, né, o projeto de função crítica de vocês. Vocês vão chegar com tudo isso até o nosso encontro presencial em agosto. Então, aqui, desse workshop até agosto, né, é tudo isso que vocês têm que fazer. É muita coisa, mas eu entendo que estamos em julho, agosto é mais tranquilo na faculdade, então vocês conseguem sim, né, de uma forma bem veloz, né, planejar cada um desses protótipos, desses experimentos e aprender muito, né, e evoluindo eles. Então, 10 experimentos de guardanapo e depois 10 experimentos de baixa fidelidade, que foram os que o Arthur mandou vocês planejarem, beleza? É isso, vamos ao trabalho, eu vejo vocês na Flipped.